Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui agora. Né? Meu nome é Felipe, eu sou o criador do Mundo CDZ, né? Um projeto que se iniciou lá em 2016 com esse objetivo de expandir, né, o conhecimento sobre Cavaleiros do Zodíaco e, de uma certa forma, até de resgatar a memória desse anime que fez parte da vida de muitos, né, de nós, até da minha. O Guilherme aqui também está com a gente, que entrou na equipe em 2019. É o cara que é responsável por trazer as novidades da franquia para a gente, né? De criar os posts jornalísticos, né? Que é a área dele, de tudo para a gente. E na nossa equipe também temos a Luana, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, né? Por problemas pessoais, mas ela mandou também lembranças, né, e deixou suas contribuições que a gente vai falar mais adiante para a nossa conversa. Né? Então, hoje estamos aqui com o grandíssimo Leonardo Camilo, né, o dublador do nosso querido Ike de Fênix. É uma honra, uma alegria muito grande tê-lo aqui com a gente para ter essa conversa. Seja muito bem-vindo, Léo. Para começar, a gente já lança a pergunta, né, de como foi que você iniciou no mundo da dublagem, né? Como foi essa decisão de se tornar um dublador, de começar a viver essa profissão? Legal. Antes de mais nada, boa noite a você Felipe, a você Guilherme, ao pessoal do Mundo CDZ. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando um pouco do meu trabalho, né, da minha vida, da minha arte. Bom, eu começo a minha atividade artística ali dos 14 para 15 anos, isso no período que eu morava no Nordeste. Eu sou nascido no Rio, mas fui para o Nordeste muito cedo, com meu pai e tal, coisas de trabalho, e eu, aos 14 para 15 anos, estava em Recife, e lá eu comecei a fazer teatro e não tinha ideia de que eu iria um dia fazer dublagem. Eu me apaixonei pelo teatro e logo quis me profissionalizar, fui para o Rio de Janeiro, depois de um tempo, já tinha entrado na faculdade de Direito e tal, mas abandonei, fui para o Rio, e lá, idas e vindas para São Paulo, até que em 1978 eu consegui um contrato para teatro em São Paulo, né, um contrato profissional, com carteira assinada, tudo mais, teatro do SESI, e eu mudei para São Paulo, e aí já naquele ano, né, procurando e fazendo testes, né, o jovem ator tem que ir fazendo o seu métier e conseguindo trabalho através de testes. E aí eu descobri, me levaram na BKS, que era a antiga AIC São Paulo, uma dubladora das mais antigas, né, existentes no Brasil. E lá eu tive o primeiro contato com a dublagem, o que me foi muito incrível, porque ali aconteceu comigo o que acontece com muita gente que fala comigo hoje sobre o meu trabalho e tal, né? Fala que, poxa, a voz que fez a minha infância, não sei o quê, acompanho, papapá, o seu trabalho, aquela coisa. Eu tive essa mesma sensação quando comecei a ouvir aquelas vozes também que fizeram a minha infância também, né? Nos desenhos animados, né? Nos Jetsons, nos Flintstones, Manda-Chuva e outros mais. Quando eu ouvia aquelas vozes e eu reconhecia, aquilo foi mágico também para mim, além da coisa interessante que tinha da interpretação diretamente no microfone ali, uma atuação completamente diferente de você fazer um teatro ou fazer uma televisão e tudo mais. E aí eu comecei a fazer teatro, a fazer dublagem, em paralelo com o teatro, com televisão, que eu logo também entrei na televisão, na Band para fazer novelas. Depois eu trabalhei, fiz cinema também com Mazzaropi, outros filmes, e eu fui fazendo a minha carreira em paralelo com tudo isso, até porque a dublagem na época era pouquíssima coisa. Aí a dublagem foi crescendo, crescendo, assim, e aumentando o mercado, e ao mesmo tempo que os contratos iam e vinham, né, de teatro, de coisa assim, então eventualmente você estava trabalhando, eventualmente não. E a dublagem sempre dava
um porto seguro, uma coisa que começou a ter todos os dias e tal. Então eu fui migrando e naturalmente, né, fui acabando me influenciando mais com a dublagem e ficando mais na dublagem. E aí é a história que foram passando os anos, eu fui fazendo trabalhos interessantes e estou aqui hoje. E acredito também que durante todo esse percurso, a dublagem ela foi se modificando, né, ao longo do tempo. As técnicas foram sendo Ah, sim, alteradas e não tenha dúvida. Eu, quando comecei a dublar, ainda era no. Né, a dublagem começou no Brasil aqui nos anos 50, né, quando veio exatamente a televisão para o Brasil. Apesar de que houve uma dublagem lá em final da década de 30, mas foi para o cinema, era um negócio da Disney, era uma coisa especial, assim. Mas dublagem mesmo para televisão e tal, começou exatamente quando veio a televisão no ano de 1950. E eu estava, então, em 1978, 28 anos atrás, ainda era o mesmo processo. Ou seja, era aquele processo de projeção, de projetor a carvão mesmo, um negócio gigantesco, assim, pesado, em ferro, aqueles troços todos, que projetava película mesmo, não existia nada analógico, nada digital, era tudo analógico, então era fita de cinema mesmo e tal. E era muito arcaico, muito artesanal o trabalho, né? A gente não tinha recurso técnico nenhum, então o filme ficava uma semana no estúdio para ser dublado e mais outros tantos tempos assim. Então, quer dizer, a gente levava de 15 a 20 dias para dublar um filme. Hoje se faz isso num dia, 2 no máximo. Então, as tecnologias, né, inicialmente o VHS, né, que também, além de ir modificando a forma, né, da gente trabalhar, também começou a aumentar o trabalho no mercado. Porque quando veio o VHS foi quando começou a aparecer as videolocadoras, né? Para quem é um pouquinho mais velho, sabe o que é videolocadora, onde se locava aqueles filmes nas fitas e tal. Depois veio o DVD, que também continuou nas videolocadoras. E aí vieram os canais de streaming, e, aliás, antes do streaming, o canal a cabo, né? As próprias TVs também aumentaram muitos canais, TVs abertas, aí TV a cabo, e depois os streamings para consolidar o mercado de uma forma muito avassaladora, assim, onde hoje a gente tem quase 30 estúdios em São Paulo, o mercado do Rio também tem outros tantos estúdios, e o mercado, de certa forma, continua crescendo, continua ainda, sabe, a gente hoje faz tudo de game, por exemplo, então também é um mercado que se expandiu desse lado aí. Então, o mercado em franco crescimento e modificação também. Hoje a gente dubla tudo digital, também com a pandemia houve mais uma modificação que foi dublar remotamente. Eu estou aqui no estúdio que eu costumo dublar todos os dias. Estou sentadinho no mesmo lugar que eu trabalho. que, tipo, eu acredito que com essa expansão da internet também nos últimos anos, né, principalmente na última década, não só a dublagem, mas o reconhecimento pelo dublador também aumentou bastante, né? E essa interação, por exemplo, que a gente está tendo aqui agora, É. há alguns anos atrás, ela ou não seria possível ou seria muito burocrática e dificultosa, né? Então, a Exatamente. expansão da internet, ela facilitou muitas coisas também. Exatamente. E assim, agora, antes da internet ainda, né? Quando foi lançado Cavaleiros do Zodíaco, né? Já houve assim, eu considero até um divisor de águas, né? Entre antes e depois de Cavaleiros, porque houve muito mais interesse em conhecer aquelas vozes, né? Quem eram os donos das vozes. Isso inicialmente em reuniões apenas assim de pessoas que curtiam cultura pop oriental japonesa, né? Isso com o grande advento assim do Cavaleiro do Zodíaco. Aí a partir dali começou a se profissionalizar, aparecer eventos e eventos e eventos. Isso foi se expandindo pelo Brasil todo, em grandes capitais e tudo, e depois interior e cidades pequenas. Hoje tem evento em todo lugar do Brasil que você imagina.
e parece que esse mercado ainda tem muito assim, a acontecer, né? E a gente também está nessa trajetória aí de trazer um evento ligado a esse universo, né, que eu faço parte, que é o universo da dublagem. Mas, como eu estava falando, realmente, assim, depois de Cavaleiros, a dublagem já começou, então, a sair dos estúdios. Aí, quando veio a internet, aí a coisa se disseminou de uma forma. Hoje a gente está próximo de todo mundo. E nesse período agora de pandemia, então, que começaram as lives, né, assim, fortemente, e me parece que veio para ficar também, então tudo isso modificou um pouco, e nesses últimos anos agora, assim, a coisa é muito violenta, assim, em termos de transformação muito rápida, né? Então vamos ver o que vem pela frente aí. E bota rapidez nisso. Pois é. Bota rapidez nisso. Inclusive, aproveitando, você fez muitos filmes também. Dublou Sim. vários filmes, vários personagens, sim, não só sim. o grande Nicolas Cage, Bruce Willis, sim. dublou até Friends, a série Friends também, James Bond. James Bond, Como que era, assim, é claro que a diferença entre os anos 70 e para trás para os dias de hoje é muito grande na dublagem, a diferença é absurda. Mas como é que você acha que foi esse salto dos anos 70, vamos botar os anos 70, para hoje em dia? O salto foi assim, foi muito chocante, tipo, para dublar antigamente era um projetor, como você falou, tinha um projetor e tudo mais. Hoje em dia já tem a cena do filme passando certinho digitalmente e tal, certo. Sincronizado. Como é que foi essa diferença absurda dos tempos na dublagem? Foi muito difícil? Foi tranquilo? Sim, assim, para quem vem acompanhando, né, nos tempos as modificações, são adaptações que você precisa ter, né, quando vai mudando o sistema, né, a forma de fazer e tudo mais. Basicamente, assim, eu acho que a tecnologia ela veio a agregar, né, ela veio a, assim, melhorar, agilizar, dinamizar o nosso trabalho, né? A dublagem continua sendo um trabalho muito artesanal que depende da interpretação do ator, depende do sincronismo do ator. Não existe nenhuma máquina que vai lá e faça isso, nem na parte interpretativa, nem na parte de sincronismo. Porém, há um auxílio, né, hoje em dia, na questão, quando a gente fala em termos de sincronismo. Hoje eu posso pegar, por exemplo, uma fala que eu comecei bem certinho, mas eu terminei um pouquinho curta, ficou só um pouquinho curta. Antigamente eu teria que voltar e fazer novamente até chegar na métrica correta. Hoje, dependendo do tamanho, eu posso eventualmente até esticar um pouquinho esse som. Entendeu? Eu trabalho com um gráfico de um programa de computador onde eu mexo com o som, eu estico, eu comprimo, eu mudo para a esquerda, para a direita, então eu posso. Isso aqui eu posso puxar o quanto eu quiser, levar para a esquerda, para a direita, isso não tem problema, não altera em nada. Então, se eu comecei um pouquinho atrasado e terminei um pouquinho depois, basta eu puxar um pouquinho, eu já encaixo. Então, isso deu dinamismo, né? Uma coisa que eu teria que refazer até ficar perfeitinho, eu posso, com auxílio, né, do Pro Tools e tudo mais, da tecnologia, ajeitar isso e dar uma dinâmica maior. Eu acho que isso foi o grande diferencial assim, do tempo analógico. Mas ainda continuamos com a mesma escola, né, de onde eu venho, que é uma escola de muita preocupação mesmo com a questão da interpretação e também do sincronismo. A gente persegue isso como sendo uma coisa bastante fundamental assim para o nosso trabalho. Quando a gente consegue ter essas duas coisas unidas, assim, o trabalho fica muito bom. E nós temos não dito por nós, mas uma das melhores dublagens do mundo. Né? Com certeza. Com certeza. Não é à toa que é super amada. E até gente do mundo afora também, eu já conheço gente mundo afora que vê a obra, independente de qual seja, vê dublada em português, mas com a legenda da língua deles. Porque às vezes a voz brasileira é até um pouco melhor do que a voz original. Né? Já vi gente assistindo Cavaleiros lá fora, com a nossa dublagem,
porque o tom de voz é um pouco melhor do que a voz japonesa ou com a voz mexicana. Sim, Isso é sim, uma coisa sim. muito interessante. Tem isso. A gente tem essa verve, né, artística, assim. Acho que o brasileiro se adapta muito bem e vive muito, assim, né? A coisa da gente falar assim, quando a gente fala em anime, né, o desenho e coisa assim, a gente tem a certeza de que a voz, né, a voz dos personagens, ela é a alma e o espírito do personagem, né? Se você retira aquilo, fica só um bonequinho lá sem vida, sem nada, sem respiração, sem nada. Pode Exato. ter uma história de fundo e tal. Agora, a voz é muito importante, né? É muito, muito importante mesmo, né? Então, cria uma empatia muito grande entre o espectador e o ator, né? E o personagem. Eu acho que é muito assim, dentro do trabalho todo, né? Do porquê se faz sucesso de um trabalho, eu acho que passa muito pela nossa interpretação, pela nossa dublagem. Com certeza. Eu só queria falar que, tipo, o Ikki, desde que eu comecei a acompanhar Cavaleiros do Zodíaco, ele é o meu personagem favorito entre os Cavaleiros de Bronze, né? Legal, E legal. entre os Cavaleiros de Ouro, o meu preferido é sempre o Cavaleiro de Leão, porque é o meu signo. Ah, E tá. fatalmente, o Ikki um dia ele vai se tornar o Cavaleiro de Leão, né? Porque por conta de toda a linhagem da história original de Cavaleiros do Zodíaco, ele está Uhum. fadado a ser o Cavaleiro de Leão. Então espero que um dia você também possa dublá-lo vestindo uma armadura de ouro, né? E aí eu queria Pois, saber, cara, hum. como foi que você entrou para essa equipe de Cavaleiros do Zodíaco? Como foi que você começou a dublar o Ikki e até o Miro também, né, de Escorpião, que na primeira dublagem lá Fui da eu, Gota Mágica, que você dublava ele também. Como foi isso? Sim, sim. Bom, a gente tem um sistema, né, dentro da nossa categoria, onde os diretores de dublagem, eles que normalmente escalam os seus atores, né, o seu elenco, tanto para os filmes como para desenhos e tal. Eventualmente o cliente ele pede um teste, por exemplo, mas no caso de Cavaleiros não houve um teste, foi uma escalação do Gilberto Baroli, que já conhecia meu trabalho, e do Elcio, do Bretas, do próprio filho dele, o Hermes, né, que havia feito alguns anos atrás o Lion Man comigo, sendo o irmão do Dan Shimaru, que eu dublava, né, o Lion Man, e ele era um garotinho e tal. Depois ele veio aí formou-se aquele elenco numa escalação normal, não havia nenhuma indicação de que Cavaleiro seria algo especial, que iria ter todo esse sucesso. Não se tinha essa bola não se tem essa bola de cristal, porque na verdade quem faz o sucesso do trabalho é o público, né? Sim. O público, se não assistir, não é sucesso, literalmente. O sucesso já diz isso, é quando o público prestigia. E aconteceu esse fenômeno enorme, e a gente não tinha ideia. Existia sim um trabalho de lançamento muito forte, assim, onde vieram muitos jornalistas, antes mesmo de lançar revistas especializadas em animes, como tinha a Herói e tudo mais, vieram entrevistar a gente, entende, jornal, blá, blá, blá. Esse frege de lançamento tinha, mas até aí a gente já havia feito outros trabalhos também com lançamento especial e que não bombou, né, que não aconteceu. Mas aí Cavaleiros foi esse fenômeno que até hoje, né, continua no imaginário das pessoas, continua sendo explorado enquanto história, enquanto saga e tudo mais. Apesar de tanta modificação que se faz, tanto no traço como também nos personagens, mas enfim, a saga, o fato é que ela está aí já há 28 anos e continua sendo lançado coisa. Cara, isso é muito bom. É muito bom ouvir de um dublador essas palavras. Ainda mais um como o Leonardo, por exemplo, que, pô, a gente falou esse detalhe que você chegou a dublar o Miro de Escorpião. Sim, sim. Você chegou em algum momento a pensar que seria melhor continuar com o Miro ou seguir com o Ikki? Chegou em algum momento a pensar essa comparação? Olha, na verdade, assim, quando a gente. O normal é você não fazer uma dobra. Uhum. Quando você tem um personagem fixo, você não faz uma dobra, né? Não fazer um outro personagem.
Naquela época, o elenco era bem menor, né? Não havia tanta demanda assim de trabalho, então, consequentemente, o elenco era bem diminuto. E aí, às vezes, se permitia fazer uma coisa assim, porque a gente não recebe a série inteira, recebe por trechos. Uhum. E aí você não sabe, você não tem uma sinopse dizendo, aquele personagem vai voltar tal episódio, você não tem. E era como se fosse uma ponta, uma pequena participação, o Miro. E aí o Baroli, eu fiz uma coisa completamente oposta, né, de voz, joguei uma voz mais aguda aqui, mais aqui embaixo, e a do Ike é uma voz mais encorpada e tudo mais de peito, assim e tal. E só que o personagem começou a crescer também, né? Eu nem me lembro se eles chegaram a contracenar alguma vez, eu não lembro. Eu acho que não. Mas o fato é que, assim, até hoje a galera fala, né, e sabe, lembra bastante, mas se eu tivesse que optar e escolher, eu ia ser o Wiki mesmo, não tenha dúvida. Gostava mais de fazer o Wiki. Não só pelo sucesso, mas também, às vezes, aquele ponto de se identificar um pouco com o personagem, ou porque gostou eu tinha de mais a fazer ver, ele eu tinha também. mais a ver com. Eu sou mais um Wiki, sou mais turrão, assim, eu sou recolhido também, eu tenho muita coisa em comum com o Wiki, assim. Lobo solitário. Sou um pouco. É Sou um pouco. justamente Gosto de por ficar isso que com a ele é minha meu família. personagem preferido, né? Né? Também me identifico muito com ele em relação a isso. Sim, Eu não sim. nego, meu preferido é o Seiya, não nego não. Mas eu adoro o Ikki também. Nossa, Aham, adoro também. Muito bom. Manda bala, Felipe. legal. Cara, a gente vê que o universo de Cavaleiros do Zodíaco ele se expandiu ao ponto de chegarmos a termos jogos de videogame, né, de Cavaleiros do Zodíaco até Verdade, dublados, né? verdade. Então, essa era uma das curiosidades que a gente estava conversando aqui anteriormente. Se Aham. existe muita diferença entre dublar um anime e dublar um jogo de videogame, ou se tem muita diferença na entonação da voz, né, do anime para o videogame. Quais são as principais diferenças em relação a isso? Olha, a dublagem, né, de filmes, desenhos, séries e tal, dublagem mesmo, propriamente dita, é muito diferente de uma localização de game, né, de você colocar a voz no português e tal. Porque não se trata de dublagem, né? Raramente você pega um game onde você tenha uma imagem para colocar alguma coisa. Às vezes o teu personagem está ali naquela abertura aí tudo bem, aí tem uma coisa, mas normalmente você não acompanha com imagem nenhuma e você acompanha a língua original, você ouve e você tem um gráfico ali com uma métrica, um tamanho que você tem que colocar a tua fala exatamente naquele tamanho. Então é uma coisa muito mais mecânica, talvez, no sentido de que você fica muito mais preso dentro de uma caixinha, né? Tudo bem que a dublagem você tem o sincronismo e tudo, mas você tem aquela coisa que você é muito mais dono da tua interpretação. O game você tem que se limitar, como você não vê imagem, aí você tem que realmente ir na mesma entonação, no mesmo volume, a mesma intensidade, mesma métrica, tudo, do que aquilo que você está ouvindo, que é o original lá americano, né? Então fica, eu acho que um pouco preso, assim, acho que não é tão prazeroso também, né? Até porque Inclusive, no game, só para complementar, o game ele é muito extenso, então às vezes eu tenho que botar 10.000 frases num game, dependendo do personagem, porque vai depender das vertentes, né? Do ponto onde você tá, da fase, sei lá. Então você tá com um personagem, ele fala de uma coisa, você tá com outro personagem, ele fala outra coisa. Você fez um dano lá, ele vai falar uma coisa, mas você fez aquele outro dano, ele vai falar. Então tem muitas opções. E aí é uma coisa meio mecânica, assim, eu acho meio sacal, assim, nesse sentido. Eu e gosto também mais de tem, dublar. tem também aquele negócio de som ambiente também. Às vezes o som do ambiente do jogo tá rolando ao mesmo tempo que a sua voz também. Aí também tem que focar em botar a entonação certa para também não ficar, né, muito diferente. Exatamente, exatamente. Então, realmente é um pouco mais mecânico, é um pouco mais técnico, e a dublagem ela tem uma pegada de arte maior, assim, da interpretação e tudo mais. Show. E uma coisa, você dublou não só o Ikki nos jogos, né, no jogo Alma dos Soldados de Cavaleiros, como também dublou Kotal Kahn no Mortal Então, Kombat cara, 10 e 11. sim,
Sim. Então, teve algum... E também no Call of Duty, Modern Warfare, dublou o Nikito, né? Também foi personagem. Aí, a pergunta, entre essas 3 dublagens, dos 3 personagens, teve alguma diferença no processo? Ou foi a mesma coisa de você ouvir o áudio e falar igual? Teve alguma diferença? Não teve diferença nenhuma. O Kotal Kahn, quando eu fiz Mortal Kombat, teve uma coisa assim, de eu ver a cara do personagem, de eu ver alguns movimentos, só para ter uma ideia de como ele era, e aí eu tinha aquilo no imaginário. Os outros, normalmente, eu não vejo nada. Não tem nenhuma pista de como o personagem é, entendeu? Então a única diferença foi essa, mas o processo é o mesmo, é tudo mais ou menos igual, não muda nada. Pô, interessante. Inclusive, é até, assim, não sei a opinião de vocês dubladores, mas vocês acham isso ruim também, né? É muito travado, né? Não tem nenhuma imagem para ser... Não tem a imagem, a interpretação ela fica presa, você não pode expandir muito, né, em cima daquilo que já foi feito, porque como você não tem referência de imagem do que está acontecendo, não sei o quê, claro, você tem um diretor ali, aí ele vai dizer, olha, ele está aqui, ele tomando um golpe, ele está morrendo e tal. Porque se ele não disser isso, não tem como eu adivinhar que ele está lá sentindo dor e tal, entendeu? Então, essa direção é muito importante, porque ele é obrigado a ver, a saber, a conhecer a história e tudo mais. Agora, para a gente é um pouco mecânico por isso, porque você se limita a meio que reproduzir aquilo que já está feito, mas sem ver imagem nenhuma. Então, e é repetitivo, é uma coisa que vai. Tá. Aí você ouve, grava. Tá, você grava. Tá, você grava. E assim vai. Você fica lá horas, às vezes 10 horas. Caramba. Outro dia eu tava 3h30 de manhã, mais 2 à tarde, num negócio gritado que eu acabei quase sem voz, né? Por mais que você coloque a voz, tem hora que cansa mesmo. É cansativo. Fala, Felipe. Léo, em Cavaleiro do Zodíaco, houve uma redublagem, né, de todo o anime, né? Porque o primeiro estudo, no caso, foi a Alamo. Alamo não, a Gota Mágica, foi a e Gota depois Mágica. voltou para Alamo. Foi. Então, a minha curiosidade é saber do porquê houve essa redublagem, se foi para corrigir erros ou para modernizar um pouco mais as coisas. Foi. Na verdade, foi assim, quando foi lançado, né, e houve aquele sucesso todo e tal, muita gente reclamou de... Muita gente mais ligada a esse universo, que já conhecia, ou que conhecia a saga, através do... Acho que antes, não sei se chegou a ser mangá isso, não sei se foi mangá. Então, porque quase todos os animes eles são inspirados em mangás, né? E então, aí o que acontece? A tradução, quando nós fizemos a dublagem na Gota Mágica, o original, o som, né, dos personagens, a voz dos personagens era mexicana. Quer dizer, ele já era dublado do japonês para o mexicano, que já houve alguma mexida lá nos golpes ou não sei o quê. E de lá para cá, dublado, traduzido do mexicano. Aí já, tipo telefone sem fio, já quase que escreveram uma outra história. Golpes diferentes, errados, nome de personagem errado e tal. Algum tempo depois, quando foi redublado lá, foi o Marcelo Del Greco, que é um tradutor de japonês, um cara conhecedor, inclusive um jornalista aí muito enfronhado dentro dessa área. Ele hoje trabalha, acho que na JVC, ele era da Heróis e tal, e ele fez toda a assessoria do período da Alamo, então ele era traduzido e tal, e ele ia lá para o estúdio e ficava acompanhando o texto e modificando aquilo que ele achasse pertinente, para poder ter todos os termos corretos, os nomes, os golpes e tudo. Foi por isso que foi redublado.
É até engraçado lembrar que na Gota Mágica tinha erros como Jabu de Capricórnio, tinha Aham. Tinha erros grosseiros, assim. Erros China, Mulher grosseiros. Cavaleiro. Isso. E o interessante é que, tipo, esse pessoal mais da antiga, que acompanhou o Cavaleiro do Zodíaco na Rede Manchete, né, com a dublagem da Gota Mágica, Aham. muita gente acha que a dublagem da Gota Mágica é melhor do que a dublagem mais atual, sabe? É Às vezes a verdade, gente é. posta algum trecho do anime lá na nossa página, o pessoal fala, a dublagem da Gota Mágica era melhor, alguma Tem coisa os do tipo. saudosistas, né? Sempre vai É, ter, né? Aquele exatamente. que. Sempre vai ter aquele que vai discordar, né? E achar que o outro é melhor e tudo mais. É, efeito da Mas nostalgia também. e aí foi a primeira também, né? A primeira dublagem no Brasil e tudo. Tem a sua, né, os seus motivos aí, o pessoal que assistiu no começo, né? Tem até um ponto bom de se discutir também sobre a redublagem. É que vocês também Aham. redublaram os filmes também de Cavaleiros. Todos os Sim, 4 filmes foram redublados. Teve alterações nas músicas, trilha sonora também, que na Gota sim, Mágica eram músicas, acho que originais. Não, sim, Gota Mágica é músicas criadas pelos estúdios brasileiros, depois na Alamo botaram as músicas originais, né? certo. Teve alguma coisa com relação aos personagens também? Algum diálogo que vocês não traduziram errado na Gota Mágica e na redublagem dos filmes? Corrigiu tudo certinho também? Alguma coisa que você lembra? Olha, assim, eu acredito que tenha tido, sim, né? Uhum. Mas eu não vou conseguir assim me lembrar, porque primeiro que já fazem muitos anos, né? Já Sim. tem mais de 20 anos, tudo. E assim, o texto, a gente está com o texto ali na frente, na hora que está fazendo, dublando alguma cena e tal. Depois que você acabou de dublar aquela cena, você já encostou aquilo, você já vai passar para a próxima e tal. E tem também a coisa de ter sido a redublagem um tempo muito longo, assim, um ano ou mais. Então você Uhum. não tem como ficar lembrando do que eu disse naquele, sabe? Às vezes, eu preciso dizer a mesma coisa que o cara disse. Você tem que ir lá no texto, É. achar o texto e tal, porque você não vai decorar, não vai lembrar, né? É diferente do ângulo de quem assistiu, sabe? De quem é fã, de quem acompanhou a história. Aí o Sim. cara às vezes sabe, né? Eu tenho um filho aqui que é cinéfilo, danado, vê tudo e tal, ele tem 10 anos. Se você pergunta às vezes um negócio, ele vê 4, 5 vezes o mesmo filme ou a mesma temporada de uma determinada série e tal, que ele sabe as frases, sabe? E a gente não tem muito essa condição de fazer isso, porque o tempo todo você está com trabalhos diferentes, são outros e tal. E hoje em dia não se redubla quase. Antigamente se redublava mais, mas hoje em dia a gente não redubla, Até nunca. porque hoje em dia a chance de errar é muito menor, né? Como você falou, tem a tecnologia ajudando, tem as traduções Não, melhores não, também. eu digo assim, redublar um tempo depois, entendeu? Uhum. Depois aquele trabalho está pronto, é muito raro, porque se fazia muito redublagem, assim, porque no tempo antes, quando não havia alguns acordos, como por exemplo, cessão de direitos conexos, né, direito autoral do trabalho, quando não havia nada disso, então você não tinha direito de uso daquela obra, porque você não tinha uma cessão de direitos assinada pelo dublador, pelo cara que fez. Uhum. Então, alguém que ia distribuir para a televisão mandou dublar. Aí o outro vai distribuir para o canal a cabo. Aí ele manda. Aí o outro para home studio. Aí ele vai. Então, às vezes, tinha 3 dublagens diferentes do mesmo filme, e dependendo da casa e da praça, se fosse no Rio, uma parte no Rio, outra em São Paulo, de repente tinham dubladores até diferentes, Uhum. entendeu? No mesmo filme, na mesma coisa. Hoje, a gente, como a gente assina uma sessão de direitos sem direito a nada, né? Ao teu trabalho, eles podem usar a vida inteira o quanto quiserem. Eles então negociam entre si, eles não mandam mais redublar, porque um conversa com o outro e acaba virando para todas as mídias, entendeu? Pô, interessante. Eu não sabia dessa parte que hoje em dia você não precisa mais ceder os direitos, já são automaticamente cedidos. Essa Não, não, parte. não são automaticamente. A gente assina um contrato de cessão de Ah, direitos.
Ah, Isso sim. tem um custo, isso tem para ceder os direitos, não é assim de graça, não, rapaz. Exatamente. Por isso que eu estranhei um pouco, velho. Tem alguma coisa errada aí. Não, não, não. Só que assim, é um contrato leonino, né? Porque o valor não corresponde ao que a gente cede. Uhum. Entende? A gente cede aí para 69 anos. Por que 69, você pergunta, e não 68 ou 70? Porque quando bate 70 já entra em domínio público. Então eles fazem de sacanagem, 69 anos, aí depois você não tem mais direito a nada. Mas assim, não teria que ser muito mais. Mas já foi um ganho, a gente hoje já ganha alguma coisa em cima. Eu cheguei a ouvir falar sobre isso de até os 70 anos. Passou dessa idade também, esse tempo, no caso, já muda tudo já. Já vira direito, domínio público. Isso. Tu tem alguma Mas pergunta, Felipe? é um processo, né? É uma evolução que possa ser que futuramente possa melhorar ainda mais as condições para os dubladores. Existe já, né? Não aqui no Brasil, mas se a gente vai pegar a dublagem na Europa, na Espanha, na França e tal, eles ganham mais, né? A remuneração real mesmo e que realmente importa para eles é referente aos direitos que eles cedem, aos direitos de uso do som, né? Da sua voz e tal. Lá na Europa, então, se ganha melhor, se justifica o trabalho com os direitos e não com o simples ato de você ir lá trabalhar e fazer a dublagem. Né? A dublagem você ganha aqui no Brasil, como você ganha lá. Só que os direitos são muito mais valorizados lá na Europa do que aqui. Sabe? A gente já atingiu um pouco, já saiu do zero, mas ainda falta muito para ser valorizado. Caramba. E tem alguma movimentação interna entre os dubladores daqui sobre isso? Algo assim, para tentar mudar esse cenário ou só aguardando a boa Não, a vontade? gente. Não estamos aguardando, não. A gente tem. A nossa categoria é muito organizada e a gente tem uma associação onde a gente vai num trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que né, isso já vem há muitos anos, mas a gente tem uma associação de dubladores que cuida disso, tem advogado e tudo mais. Boa. Até uma perguntinha também, com relação já ao começo de dublagem, por exemplo, na sua época foi um pouco difícil, ou até muito difícil, né, para poder crescer, se Sim, estabelecer e tudo mais. Hoje em sim, dia tem cursos de dublagem, tem coisas muito mais expandidas, né? Então sem dúvida. hoje em dia você mesmo acha que para entrar na dublagem está muito mais fácil do que antes, ou ainda tem que ter um processo rígido nesse meio para poder selecionar certinho cada pessoa? Olha, depende muito da forma que a gente encara o mais difícil ou o mais fácil, né? Uhum, No meu tempo, por exemplo, não havia curso nenhum. sim. No meu tempo, o mercado era deste tamanho, então precisava de meia dúzia de dubladores só, assim, exageradamente falando, mas tinha o quê? 200, 100, 150, 200 dubladores em São Paulo, no mais que isso. Desde das vozes mais velhas, as vozes mais jovens, as de mulher, de homem, de todas as faixas etárias. E o mercado era desse tamanho. Então, aliás, nem havia interesse nas pessoas em fazer dublagem. Né? Hoje, o mercado cresceu muito de uma forma tão grande, tão absurda, né? Como eu disse, são mais de 30 estúdios de dublagem só em São Paulo. O trabalho precisa de um elenco, porque não dá para um elenco pequeno se dividir em todos esses estúdios. Fora que você vai multiplicar cada estúdio desse, cada casa de dublagem, teria várias cabines. Tem umas que tem 8, 10. Então, que seriam os estúdios, né, propriamente dito. Então, cada casa de dublagem tem 10 estúdios, outra tem 5, outra tem 4. Então, você multiplica aí por 30 estúdios, vão dar filmes pra caramba sendo feito todos os dias. Então, precisa de elenco. Uhum. Então, a formação hoje, e as casas, naquele tempo, como o tempo era a nosso favor, se levava uma semana, 15 dias, o negócio não. Então você fazia a tal da escolinha, que a escolinha era basicamente você sentar lá, como todo mundo tinha que dublar meio que junto,
sabe? Ficava um monte de gente no estúdio, o ator principal, a atriz principal e os outros coadjuvantes e apoio e tal. Então você ia vendo as pessoas dublarem e fazendo pequenas pontinhas e, sabe, e ficar observando muito mais do que até na estante dublando. Então era muito mais um trabalho assim de você tirar a sua própria conclusão e naturalmente que o teu crescimento era mais lento, demorava muito para você pegar um trabalho maior, até porque tinha pouco trabalho também, então todos esses lados aí dificultava muito. Hoje em dia, os cursos, tem muitos cursos por aí, eu dou aula online, já dei muita aula presencial, da pandemia para cá eu comecei a fazer um curso online à distância, o que é muito, muito legal, porque eu consigo fazer o que eu estou fazendo agora aqui com vocês, o Felipe lá no Nordeste, o Guilherme lá no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo. E que cidade você está, Felipe? A minha cidade aqui é Vitória de Santo Antão, que fica do lado de Recife. Você sabe que quase que eu fui a Vitória de Santo Antão aí no evento que vai ter, acho que dia 25 agora, né? Mas o pessoal ficou de entrar em contato comigo de novo, não entrou, então não estarei aí. Bom, que pena, que pena. Pois quase que eu fui, cara, e eu queria muito ir. Eu queria dar uma... Bom, então, assim, o nosso curso online, ele possibilitou que, sabe, uma pessoa lá de Belém do Pará, o outro do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, eu tive gente de Caxias, o outro lá de Goiânia, outro do Rio de Janeiro, quer dizer, de Belo Horizonte, do interior de Minas, quer dizer, de qualquer lugar do Brasil pode ficar na mesma sala, no mesmo momento comigo, onde a gente... Então, essa possibilidade me abriu, assim, a cabeça para possibilitar mesmo para as pessoas que querem, que têm um sonho e tudo, mas não sabe exatamente se tem um talento ou se vai gostar realmente de fazer isso, que das suas cidades mesmo, dos seus lugares, que vejam se realmente isso acontece, né? E quando você se descobre mesmo, eu tenho alunos, tem uma menina que vem de Goiânia morar em São Paulo, tem um cara que está saindo de Belém do Pará também para batalhar em São Paulo, e, sabe, tentar se profissionalizar. Então a gente descobre talentos em todo lugar, não precisa exatamente estar todo mundo aqui em São Paulo para fazer um curso de dublagem. Então comigo pode fazer esse curso online aí, até em janeiro a gente começa novas turmas aí. A gente tem 2 blocos, um bloco que são 6 meses do curso básico, e aí depois um outro bloco que são mais 6 meses do curso avançado. Aí você já sai muito pronto, assim, tecnicamente e artisticamente para exercer. Cara, isso é muito bom saber disso. Eu cheguei, inclusive, em algum momento da minha vida, assim, não vou dizer muito tempo, mas alguns anos para trás, 2 anos, eu cheguei a pensar assim, pô, se eu algum dia tentar a área de dublagem, né, tem alguns cantos para ir, até aqui no Rio de Janeiro, tem uns cursos aqui também, tem o seu próprio também, que é online também, já ajudaria bastante. Só que eu gravei uma voz de teste e não gostei muito não, eu desisti. Então, uma das coisas para você fazer é você realmente ter um foco, né? Quero isso mesmo. Não sei qual foi o motivo dessa tua desistência, mas se tem a ver com a tua voz que você ouviu, a gente é habituado normalmente a ouvir a nossa voz dentro da nossa caixa craniana. Sim. O que eu ouço da minha voz não é o que vocês ouvem da minha voz, né? Então, quando a gente ouve gravado, é muito mais parecido com o que as outras pessoas ouvem. E às vezes a gente se espanta mesmo com a nossa voz. Mas é muito legal, assim, porque quando você descobre mesmo o que é, e quando você aprendeu as técnicas para você fazer a parte mais importante, que é a interpretação, né? Aí você começa a ficar... É muito legal, porque é muito instigante, o tempo todo está te desafiando, você está pegando trabalhos novos, momentos novos, interpretação de personagens totalmente diferentes e opostos. É muito desafiante o tempo todo. Então, isso é uma coisa que apaixona a quem faz dublagem.
Isso aí. E tem algum caso em que o estúdio de dublagem, ele, assim, geralmente seleciona quem tem um pouco mais de experiência para poder pegar obras grandes, tipo filmes, séries, né? Tem algum caso em que pega uma voz um pouco mais amadora, mas que cabe naquele personagem e a pessoa manda trazer para cá? Tem algum caso assim? Tem, tem. Você estando já no meio e tal, pode ocorrer de alguém apostar, né? Ah, mas ele tem pouca experiência. Ah, não, mas é bom e tal, o cara é bom, tem umas inflexões boas. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque, né, a pessoa com menos experiência naturalmente vai apanhar um pouquinho mais e tudo isso é normal e natural. Uhum. Mas às vezes sim, pode ocorrer de apostar por conta de ser aquela voz específica, aquela voz legal. Pode ocorrer também de você colocar essa pessoa num teste para fazer junto com outros mais experientes, e o cliente que não sabe quem é quem, escolhe aquela voz que é do menos experiente. Então Uhum. isso ocorre também. E assim, hoje, diferente do meu tempo, você demorava lá 4, 5 anos para você pegar um trabalho mais importante ou pegar um trabalho maior e tal, né? Hoje em dia, não é que seja um caminho igual para todos. Uns vão demorar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Né? Isso aí depende de várias vertentes. Mas pode ocorrer de o cara, assim, já de cara, ter a sorte de pegar um trabalho e desenvolver, aí aprende na marra, digamos assim, né? Na prática mesmo, né? Que é como eu faço o meu curso. O meu curso ele é todo baseado na prática. Eu só tenho uma aula de teoria, onde eu disponibilizo uma apostila e conto um pouco da história, da dublagem, eu situo a pessoa dentro desse universo, dentro desse mundo, né, da dublagem, né? E dentro do Viagem ao Mundo da Dublagem, a gente conhece essa parte, conhece as técnicas que eu desenvolvi, aí a partir daí é só aplicação na prática, né? Todos os dias se dubla. Logo, quando você nem sabe o que é dublar, você já está abrindo a boca ali para dublar, porque é assim que a gente, na prática, chega lá no final sabendo bastante coisa. Já tá com a mão na massa ali, ó, ferrenho ali, já Já, podendo já, falar. exatamente. E a gente chega a simular lá no avançado, a gente chega a simular estúdio, como se fosse uma dinâmica de estúdio, com tempo de estúdio, com troca de filmes, com não sei o quê. A gente faz aqui virar um estúdio, não é mais uma sala de estudo, e sim um estúdio com dubladores e diretores. Eu sou o diretor daquele exigente. É o chefão, é o chefão. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu acho que a prática, independente da profissão, ela é extremamente importante para você se tornar um bom profissional, né? Porque hoje eu sou professor de geografia e durante a minha graduação a gente via muita teoria, né? E ficava imaginando como seria a nossa atuação em sala de aula, vou fazer isso ou aquilo. E quando você de fato começa a trabalhar na área, começa a lecionar, você vê que é totalmente diferente. E aí você vai evoluindo de acordo com o seu dia a dia, né? Com aquilo que você faz junto com os Verdade, seus alunos. verdade, verdade. E eu acho que assim, ser professor, né, tem muito a ver assim com até criar um personagem, né, de você mesmo, no caso, mas para estar ali, né, atuando naquela aula, né, onde você vai falar e se expressar de uma forma diferente com alunos mais velhos e de uma outra forma com a garotada mais nova, né? É como eu digo assim, se eu tenho adultos no meu curso, a minha didática é completamente diferente se eu estou dando aula ali para o garotado de 8, 9, 10 anos, 12 anos, entendeu? E a gente cria essa forma, né, de fazer. E isso é em tudo, né? Em qualquer área do conhecimento, em qualquer área profissional, você precisa ter esse treino, né? E quando a gente fala em profissões que tem que se comunicar, seja com o público diretamente, ou no caso de. Depois você me fala, Guilherme, qual que é a tua profissão. No caso, assim, de você ser um advogado, por exemplo, que vai atuar em júri. É um verdadeiro teatro, né, que você tem que fazer, né? Muitas vezes até para chamar a atenção ou para tirar a atenção da outra coisa. É bem interessante.
Fala, Guilherme, o que você Com faz? Que é? certeza. A minha prática é até agora que eu estou praticando agora, porque eu sou estudante de jornalismo. Então, Uhum, eu treino entrevistas também. Então, sim, essa entrevista que a gente está fazendo aqui agora com você também é uma prática para mim. É uma prova claro, também para mim, né? Então, claro. tanto que eu entrei meio nervoso, eu falei com o Felipe o dia inteiro, eu entrei nervoso. Foi assim, pô, entrevistar o Leonardo Camilo, caramba. Eu fiquei nervoso, né? Mas estou bem Aham, tranquilo aqui agora, acho que estou me saindo bem. Fiz uns testes na faculdade também, eu fui estagiário lá dentro também, voluntário, né? Poder aprender sim, mais, praticar mais. sim, sim. Faço no Mundo CDZ os posts jornalísticos, então notícias de Cavaleiro do Zodíaco que sair, eu tô lá fazendo post sobre, com teor É, jornalístico mesmo, falando na linguagem neutra e tudo mais. certo, certo. Então, a prática é botar a mão na massa ali e acabou. É assim que você aprende, não tem jeito, tem que dar a Não cara tenha mesmo ali. dúvida. A faculdade, né, ela te dá algumas, né, algumas bases, assim, algum conhecimento e tudo, mas ela é um princípio, né, desse aprendizado, né? A Uhum. gente vai aprender muito mais na prática mesmo, né, no exercício da profissão, né? Eu acho que Sim, tem muito a ver com isso mesmo, né? Mas como eu penso nisso, assim, que a nossa área de atuação aqui na dublagem, ela tem essa pegada que é totalmente diferente, assim, né? Então a gente trabalha muito essa parte técnica, mas assim, onde eu dou o maior suporte, assim, e onde a gente trabalha muito no avançado, é a parte interpretativa. Porque eu digo que a parte técnica ela seria uns 40% e os 60% seria de interpretação mesmo, né? Até mais, assim, eu acho que 30% é técnica e 70% é interpretação. Porque, assim, se você for imaginar um filme dublado, e mesmo que ele tenha algum probleminha de, de sincronismo e tal, não esteja lá tudo perfeito, mas se a interpretação estiver muito boa, você assiste o filme do mesmo jeito e não vai se incomodar, aquilo lá não vai ser uma coisa, a não ser que você esteja com aquele olhar para ver sync, mas no caso não, aí você se... Agora, pensa no contrário, um grande sync, tudo sincadinho, bonitinho, não sei o quê, e a interpretação horrível, medíocre, ruim, devagar, sabe? É monocórdia, monocórdica. Então você não consegue acompanhar aquele filme porque te incomoda alguma coisa. Então fica provado que a interpretação é muito mais do que o próprio sync. Só que a gente quer fazer as duas coisas muito bem, e é assim que a gente trabalha na dublagem, que a nossa escola é assim, e não deixaria de ser também nos nossos cursos. A parte da Pode falar. sincronia realmente ela incomoda muito. Eu já vi muitos filmes, filmes grandes até, que a dublagem é muito boa. A voz, até, já vi vários com a sua voz também, atuando com Bruce Willis, Nicolas Uhum, Cage e tudo mais. uhum. Mas teve outros muito bons, mas que a sincronia labial e o áudio, assim, ficou meio ruim. Eu acho que era da transmissão da TV, ou do streaming, ou da própria Sim, dublagem. Se ficar um pouco ruinzinho, a pessoa já desiste. A pessoa que é muito crítica já desiste. Já é verdade, é a coisa verdade. é tensa. É. Antigamente, no tempo analógico, tinha a tal de uma chavinha que o material ia todo em sync, chegava na Band ou na televisão qualquer que fosse, o cara não mexia lá ou mexia numa tal chavinha lá que tirava tudo de sync. Então, às vezes, você via, ficava triste, assim, você fala, caramba, fizemos um maior carinho aqui, ficou tão bacana, chegou lá, botaram tudo fora de sync. Devia ser uma Mas trollagem, né? Uma hoje, pegadinha. hoje é menos, é mais difícil que aconteça isso. Uhum. Cara, Fala aí. em relação aos animes, né, as animações de Cavaleiro Zodíaco, depois da finalização, né, do anime clássico que a gente conhece, que foi com a saga de Hades ali em 2002, se eu não me engano. Depois disso vieram alguns filmes, né, redublagens, e o último filme em 2D, que eu falo, de Cavaleiro do Zodíaco, ele foi lançado em 2004, né, que foi Prólogo do Céu, né, que para mim, na Uhum. minha opinião, é o melhor filme da franquia. E eu E concordo. depois de 2004, a gente só foi ter animação em 2D de Cavaleiro do Zodíaco em 2013, que foi com o Ômega, né? E as aparições do Ikki só vieram, se eu não me engano, o Guilherme me confirma, a partir de 2014, né? Com os Isso. episódios em que ele aparece. Então, eu quero saber de você como foi voltar a dublar o Ikki depois de todo esse tempo, praticamente ali 10 anos, né?
né, desse intervalo do prólogo do céu até a aparição do Ikki no Ômega. Como foi isso para você de voltar a dublar o Ikki depois desse tempo todo aí? Olha, primeiro assim, uma alegria, né, de ver que Cavaleiros continua, né, que a franquia continua aí viva e acontecendo, então isso é bom, é bom pra gente por continuar em evidência num anime tão clássico e tal, que as pessoas gostam tanto, que aí a gente tem esse contato com o público mais próximo, faz essa troca, isso é muito legal pra gente. E, por outro lado, uma certa preocupação com lembrar, né, daquela voz que você fez e tal, para não sair, né, do personagem, né? Porque às vezes você encana na tua cabeça que é de uma forma e você vai ver aquilo que você fez e está um pouco diferente. Então, essa coisa também da preocupação de ver o trabalho antigo para pegar a mesma linha ali, a gente tem. Então, assim, para mim é sempre um prazer, né, tá dublando, seja o que for, e quando é um trabalho que faz tanto sucesso assim, é legal a gente fazer, porque dá continuidade. Sim. E até com relação ao Ômega ainda, o retorno do Ikki na franquia como um todo, nesse spin-off, o Ômega se passa cerca de 25 anos depois de acabar a série clássica que todo mundo conhece. Então, sem dúvidas, é um Ikki mais velho. Então, alguém na direção de dublagem, no estúdio lá, falou pra você, ó, o Ikki tá mais velho, faz um tom mais grosso, ou algo do tipo, porque a dublagem ficou excepcional. Eu ouvi dublado, ficou excepcional. Tá de parabéns mesmo. Obrigado. Mas teve esse papo de que, pô, ele tá mais velho, faz um tom mais grosso, ou não, faz normal. Tem. A gente quando dubla, a gente tem esse feedback do diretor, né? O diretor que assiste o trabalho, ele tem que vir com essas informações, né? Que são 25 anos depois, pereré, que ele era jovem naquele tempo, ele agora está muito mais maduro. Então, não só na colocação da voz, como na entonação do que você está dizendo, né? Um jovem fala de uma maneira muito mais jovem do que um cara mais velho. Isso, pelo menos no clichê da coisa, né? Então a gente procura ter esses signos assim para que você realmente convença, né, de que passou o tempo, então a voz e tudo mais. Há essa preocupação, sim. Com certeza. E quando o Ikki volta, né, logo no episódio, quando ele volta, tem uma ave fênix naquele episódio que é sensacional, cara. Que pra mim é a minha preferida é naquele episódio, aquilo ali. Né? Se Agora, muito. Eu já dublei muito, né? Assim, já falei muito Ave Fênix e tudo. Só que o mais estranho que eu já falei foi num filme para cinema, onde ele aparece todo de preto. E ele fala assim: Ave Fênix. Ah, sei. Deve ter Qual é sido aquele Lenda do filme? Santuário. Lenda do Santuário. Lenda do Isso. Santuário. Isso. Ele chega e diz: calminho. Ave Fênix. Falei, porra, que merda. Eu esperei o tempo todo para dublar Ave Fênix. Aí me veio Ave Fênix. Saí frustrado, juro por Deus. Não é o Ikki, esse não é o Ikki. Não era. E assim, até a vestimenta, a indumentária dele era outra coisa, não dava nem para você identificar direito. Tinha luz na armadura, tem uma coisa mais diferente também, né? Um neonzinho ali. Eles andaram viajando um bocado naquilo ali. Mas tu chegou a ver o filme completo? Eu vi porque eu fui na pré-estreia. Uhum. Aliás, pré-estreia não, no lançamento mesmo, para fãs e tal. E gostou ou não gostou? Pode falar. Não, eu não gostei muito por conta disso, assim. Assim, primeiro, eles passaram as 12 casas assim num estalar de dedos, né? Foi. E assim, eu acho que ficou incompleto. Foi meio que forçado para chegar ao final. Uhum. Eu acho que faltou tempo. O filme teria que ser maior. Sim. Entendeu? Sim. Ou fazer mais de um filme, no caso. Ou fazer mais de um, a primeira parte, segunda parte. Exatamente. Sabe? Porque eu acho que foi assim, para resolver ficava uma coisa meio assim, forçada, eu acho. E agora vai ter um live action, né, de Cavaleiro Zodíaco. A gente ouve bastante aparentemente a intenção deles é fazer mais de um filme, né? Então possa ser que agora façam algo mais detalhado, mais com calma, né, em relação à Lenda do Santuário. Sim.
Inclusive, até uma pergunta maneira sobre como vai vir o live action. É uma pergunta assim, tá? Pode querer não responder, mas se teve alguma conversa dentro do estúdio já, de dublagem, tipo assim, vai vir o filme live action. Será que a gente vai dublar os personagens com a voz clássica? Ou vão mudar os dubladores, porque são atores agora? Pois eu vou inverter aqui a pergunta. Vindo um live action, será que nós não vamos dublar os personagens? O que você acha? Você acha que o cliente trocaria assim na. Será que ele é peitudo a ponto de trocar as vozes dos cavaleiros e achar que ele está fazendo um bom negócio comercial? Eu acho que não. Na primeira cena, eu saio do cinema, eu vou embora. Pois é. A gente não é dono do personagem, a gente é dono da nossa voz. Agora, eu acredito que eles entendam, se eles entendem alguma coisa de marketing, que na verdade é aquilo que eu comecei a dizer no início, a voz dos personagens de animes, desenhos e tudo, elas são o espírito e a alma daquele personagem. Se você mudar, você já vai mudar completamente o personagem. E não é nem a voz em si, de mudar o timbre da voz, vai mudar tudo, vai mudar a interpretação, vai mudar o sentimento, muda tudo, é outro personagem. Então a galera não vai gostar, não. Agora, eu não posso falar nada assim, nem se soubesse eu poderia falar alguma coisa que a gente já está esperando, ou que alguém já contatou a gente, ou que a gente vai dublar mês que vem, ou que a gente não sabe se vai dublar. Não posso falar nada sobre isso, porque são trabalhos que ainda não foram lançados, então a gente não pode dar nenhuma pista de nada. Com certeza. E aproveitando esse gancho até, falou que as dublagens são icônicas, tem gente que para de assistir se não tem aquela voz específica. Inclusive tá tendo agora aquela série 3D, a segunda temporada, que é com Shun Mulher, né? A segunda temporada tá saindo na Crunchyroll, e ainda não tem a dublagem brasileira. Então tá até uma campanha em várias páginas, a nossa tá participando também, para tentar cobrar a dublagem para a Toei Animation, porque é ela que encomenda as dublagens, correto? Com os estúdios. Então, como não tem gente que não está assistindo, eu e o Felipe, a gente não está assistindo ainda, porque não tem a voz clássica, né? A sua voz, a voz do Hermes e tal. Isso. Então é até parte desse assunto, que se não tem a dublagem, a pessoa não se identifica, não ouve, para de assistir. E aí você imagina, aí tá, dublou. Ok, pessoal, dublou. Aí todo mundo fica esperando, aí quando vai ver lá, são outras vozes. Então são duas pauladas, né? Uma em seguida da outra. Então eu acho que vai ser um tiro no pé se eles resolverem trocar. Mas eu, por enquanto, não sei de nada, não. Que não troque, pelo amor de Deus. Cara, só uma última questão antes de a gente passar para a parte das perguntas dos nossos seguidores. Em relação à pandemia de Covid-19, a gente viu que teve muitos problemas relacionados à dublagem, né? Que a gente ia nas plataformas de streaming e só via séries e animes legendados porque a dublagem ela realmente parou, né? Por conta da pandemia. Então, eu quero saber como é que foi para você ter que se adaptar a esse momento de pandemia para poder voltar a dublar e poder executar a sua profissão, de fato. Foi um susto muito grande, né? Porque foi de uma hora para outra, de um dia para o outro. Hoje eu estava dublando, amanhã já não ia ter mais nada, estava tudo fechado. Né? Eu tenho uma casa aqui no interior, onde eu vim imediatamente para o interior, aqui com a minha esposa, e fiquei trancado em casa, né? Foi logo, fechou tudo e tal. A gente ficou praticamente 3 meses dentro de casa. Assim, o primeiro mês a gente ficou realmente num limbo muito grande, não sabia o que ia acontecer. Eu já estava pensando assim, particularmente, né, num plano B para o meu dia a dia e tudo mais. Eu tinha uma reserva que eu estava construindo, terminando de construir a minha casa na chácara, eu dei uma segurada, então eu tinha uma certa reserva e tal. E aí, só que imediatamente a gente entrou em assembleia permanente, né? Onde a gente ficou tentando desvendar a forma da gente não parar totalmente. Durante esse período, né, que foram entre a parada e a gente voltar, foram 3 meses, foi o que desabasteceu todo o mercado e os clientes começaram a passar trabalhos legendados. Então, foi esse período que a gente precisou. O primeiro mês foi absolutamente parado. No segundo,
E no terceiro foi a gente decidir, através de assembleias, de que a gente ia trabalhar remotamente. Então as pessoas começaram a montar os seus estúdios em casa, todo mundo começou a montar, comprar microfone, aparelhos e tal, e colocar acústica no lugar, né? Uma série de coisas que precisou ser feita, precisaram ser feitas para adaptar as casas, né, que não eram estúdios, a estúdios particulares. Então foram feitos testes dos estúdios de cada um para mais ou menos equalizar e deixar todos mais ou menos no mesmo plano e tudo. Foi uma trabalheira danada que durou uns 3 meses, aí a gente começou a fazer. E aí, aos poucos, né, a gente foi se adaptando, entendendo como é que era esse trabalho remoto. O trabalho estava muito pequeno, assim, era pouquíssima coisa no começo. Aí agora já voltou tudo ao normal, com esse plus a mais, né? Que agora a gente dubla tanto remotamente como presencialmente. Então eu acho que o trabalho vai até ficar híbrido. Sim. Né? Guilherme, vamos dar as perguntas dos nossos queridos seguidores. Com certeza. A primeira pergunta é da nossa querida DM Luana, que não pôde estar aqui, então para ela é um especial, tem 2 perguntas dela. Ela perguntou de primeira: como foi para você dublar o Ikki? Assim, o sentimento geral, como foi pegar esse personagem, fazer a voz dele e hoje em dia a sensação que tem dele no geral, assim? Bom, no começo eu tive muita dificuldade dificuldade no sentido de achar que não era um personagem legal, assim, eu achava o anime um pouco violento, eu não entendia a saga, o que tinha, tudo, né? Logo no começo ele arrancava o coração do Yoga, aquela coisa toda. E eu achava, não entendia a saga, a série em si, então eu achava um trabalho meio chato, né? O personagem era rabugento demais e tudo, se bem que é legal fazer vilão e tudo mais. Mas esse eu achava, como eu não sabia o que era essa série, o que trazia por trás, que história, não sei o quê, eu achava que ia ser um trabalhinho a mais, entende? Então não tinha muita expectativa, né? Aí depois virar o que virou, né? Para mim foi muito importante na minha carreira, foi o trabalho que me deu maior visibilidade, que abriu inclusive o universo aí das pessoas que conhecem meu trabalho, que curtem, de conhecer até as outras coisas que eu faço, né? Os outros atores que eu dublo, outros personagens que eu dublo. Então, conhecer muito mais o trabalho da gente, né? Não só meu, como dos colegas também. E de modo geral, a dublagem também, né? A dublagem, ela saiu do estúdio, né? Para o contato com os fãs, com as pessoas que curtem, a partir de Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, houve uma mudança muito grande. Então, obviamente, é um personagem muito importante para mim e que me deu muito retorno. Sim. E agora, aproveitando o gancho que você falou que não entendia Cavaleiros antigamente, a proposta e tal, tinha uma opinião X pelo anime. A segunda pergunta dela é sobre isso. Qual é hoje a sua opinião, visão, né, sobre Cavaleiros? Eu acho fantástico, né? Eu confesso que eu não assisti a série toda, eu já assisti alguma coisa. Agora, eu fui entendendo com o passar dos anos e com os eventos que eu fui, né, palestrar e tudo mais, e conversando com as pessoas que assistem, que são fãs e tal, e eu ficava querendo entender muito o motivo do sucesso, né, o porquê desse sucesso tão grande. E eu fui vendo que tem uma história muito bonita, né, de perseverança, de essa coisa de você não se deixar abater nunca, a coisa da amizade, a coisa do companheirismo, tudo isso que tem muito no anime e que as pessoas ressaltam tanto como sendo uma coisa tão importante, que de fato foi o que me fez gostar de Cavaleiros e entender muito mais de que tem realmente tem um lado muito positivo. Você não vê nada de negativo dentro daquele, mesmo que haja lutas e que haja essa coisa de sangue, coisa e tal, mas é mais ou menos assim. Eu acho que até a forma Passa batido.
E ela ameniza diante de todo o maior, né, da saga em si. Então, eu acho que isso é o que é mais importante de Cavaleiros e que é muito legal. Com certeza. A próxima pergunta é do Jefferson Jesus Santos. Ele perguntou: como que você conseguiu mesclar a imponência do Ikki com a sua voz? Porque os traços dele já são um tom mais forte, né? A voz é um timbre mais forte, a atitude mais forte do que os outros personagens de bronze. Então, como é que você Sim. conseguiu mesclar essa imponência com a sua voz? Teve preparo? Foi difícil? Não, a gente já fica muito camaleão quando a gente dubla, porque o tempo todo você está pegando personagens novos, isso no mesmo momento aqui, eu saio de um estúdio, entro no outro, já vou fazer uma coisa completamente diferente, um desenho, depois vou fazer um filme de ação, depois vou fazer um filme romântico, um documentário de assassinato, quer dizer, o tempo todo você está mudando de assunto e de personagem, então você fica habituado a fazer isso no teu dia a dia, né? A única coisa que eu vi ali, que a voz do espanhol, do mexicano, não tinha nada a ver, inclusive eram umas vozinhas meio rasgadas, assim, não chegava nem a inspirar alguma coisa, aquelas vozes, né? E eu tentando me inspirar num herói, aí eu me inspirei no He-Man, cara. Aquele som do He-Man, sabe? Essa coisa meio na cabeça, que He-Man. Então eu coloquei essa voz do Lion Ave Fênix, tá vendo? Tem essa coisa aqui na cabeça também. Então essa foi uma inspiração. Sensacional. Boa referência até He-Man também, boa referência. Meu pai é super fã de He-Man. Eu era também, eu era bastante. Eu assistia também muito. A próxima pergunta é do Mega Comics, a página. Além do Ikki, qual outro personagem de Cavaleiros você queria dublar? Gostaria de dublar? Além do Ikki? Cara, sei lá, eu acho que a Saori... Não, brincadeira. Inesperado. Então, não, assim, por exemplo, o Shiryu é fraquinho, né? É careca, o dublador é careca, ele usa peruca, né? O Shiryu usa peruca. O do Bretas lá, como é que é? O Yoga todo fresquinho, é geladinho. Mamãe. É tudo Muito geladinho, calmo, né? Ele é muito calminho, muito tal, né? O Shun, tudo ele tem medo, tudo ele apanha, tudo ele chora, então tal. Já o Seiya, cara, ele é o título da obra e ninguém fala no Seiya, quer dizer, é um personagem sem carisma. Então só me resta dizer, bom mesmo é o Ikki e com a minha voz. Deveria se chamar Saint Ikki, a obra. Saint Ikki, devia ser Saint Ikki, sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto que os fãs mais assíduos vão discordar de você, porque no mangá o Shun é bem diferente, ele não chama pelo Ikki em momento algum. O Seiya no mangá é muito mais estrategista, tem um carisma, zoa, brinca com tudo e tal, que no anime foi censurado. O Shun no anime foi meio que, vamos dizer assim, foi avacalhado, né, pra caramba, né, porque o anime meio que não aceitou ele ser um personagem meio diferente, um homem diferente, né, mais suave e tal, já zoou ele. E o Seiya transformou ele num, assim, um capacho de Atena, vamos supor assim, né? Um saco de pancada. Verdade, mas no mangá é verdade. diferente. Sim. A próxima pergunta é do Holden B. Winterwolf. Qual foi a sensação de começar a existir como dublador, de verdade? Porque, como você mesmo falou, né, Leonardo, teve a época antes Cavaleiros e depois de Cavaleiros, na dublagem. Então ele falou, os dubladores não tinham visibilidade antes do boom que foi Cavaleiros. Então como que foi passar a ser reconhecido, valorizado de verdade? Sim. Bom, dentro da nossa área, né, da interpretação, né, eu passei por muitas coisas interessantes, né, não só na dublagem, como no teatro, na televisão, né. Eu tive a oportunidade de fazer novelas de grande sucesso, né, Meu Pele Laranja Lima foi uma novela de grande sucesso que eu passei num teste, fazia um personagem principal e
e era reconhecido muito assim nas ruas e tudo mais. Então é muito legal para o artista, de modo geral, ter o reconhecimento, né? Quando você não é reconhecido pelo seu trabalho, né, dá um pouco de frustração, porque você não faz, o artista ele não faz o trabalho para si, ele faz o trabalho para ser apreciado, né? Seja um quadro, um livro é preciso ser lido, né? O quadro é preciso ser visto, o teatro, o espetáculo é preciso ter público, e assim também é o nosso trabalho. Quando a gente tem aqueles trabalhos que a gente faz, que é o caso que a gente está falando aqui de Cavaleiros, quando é sucesso, é muito bom para a gente, né? Eu tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que curtem o meu trabalho, porque são esse espelho que eu preciso para saber se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo um trabalho que agrade, porque a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que são o objetivo do nosso trabalho, o fim do nosso trabalho, né? Que é levar o entretenimento para as pessoas. E realmente fazer esse trabalho que tenha reconhecimento, e a partir do momento que ele saiu dos estúdios e tudo, né? Foi sinceramente muito, muito assim, importante para a gente. Maravilhoso. Inclusive, até vou estender um pouquinho essa pergunta para pular. Depois do boom que foi Cavaleiros e o reconhecimento dos dubladores e tudo mais, você teve aquele boom também nos contratos para filmes e séries também depois de Cavaleiros? Porque a voz fez sucesso. Aí depois teve as produtoras, pô, essa voz é muito boa, quero ele nesse filme. E por aí vai. Teve esse boom também nos filmes e séries, né? Ou não? O que acontece? Nós não tem muito essa coisa de quem distribui escolher o elenco. Eles não sabem muito, não passa muito pela parte deles, assim. Uhum. Quem acaba escalando mais você são os próprios diretores, é a própria galera mesmo da dublagem é que acaba fazendo esse elenco. Então, quando você começa a fazer trabalhos que fazem sucesso, né, como, por exemplo, Jesus de Nazaré, que eu dublei antes até de Cavaleiros do Zodíaco, foi um sucesso tão grande dentro do meio, assim, foi um trabalho tão bem elaborado, bem feito da minha parte, que eu assim abri muitas portas com esse trabalho, né? Dentro do meio eu passei a ser muito mais respeitado como ator mesmo, sabe? Como um trabalho assim que traz assim algo a mais, né? Porque existem dubladores e dubladores, né? Existem aqueles que têm o seu diferencial. E eu, modéstia à parte, tenho isso. Não é à toa que eu fiz uma carreira com tantos personagens que eu dublo, com tantos atores que eu já dublei, com tantos filmes e tantas séries, tantos desenhos, tanta coisa, porque eu consegui me solidificar, eu consegui ter uma carreira sólida e que hoje é consolidada. Então, realmente, assim, eu consegui um sucesso muito grande, e é graças ao público, né? Acho que o público é que faz realmente com que as pessoas digam, porra, esse cara tem muito a ver, ele agrada as pessoas, entende? Então, a tendência é você ter muito trabalho para fazer. Sem dúvida. E a próxima pergunta do Alex. Leonardo, qual é a sua relação afetiva com o Ikki hoje? Porque você botou até o nome do evento de Ave Fênix, tudo certinho. Então, qual a sua relação afetiva com o personagem? Você gosta muito, quer sempre dublar ele, sempre tá afim? Como é que é essa relação afetiva? Bom, Ave Fênix, né? Ela vem antes, assim, esse nome, Ave Fênix, ela é antes até do evento Ave Fênix Geek Show. É o nome da minha empresa, né? Minha empresa de produções artísticas, que quando eu fui escolher um nome, eu falei, puxa vida, qual o nome que eu vou botar na empresa? Eu falei, aí não pensei muito, porque esse Ave Fênix foi o que eu mais falei, foi a frase que eu mais falei, a palavra, enfim, não é uma palavra só, mas foi o que eu mais falei em toda a minha carreira. Porque eu fiz toda a série, que ele sempre estava falando e tal, e dando golpe e tudo mais, como nos eventos que eu vou, eu tenho que dizer 4, 5, 6 vezes em cada palestra que eu faço.
Quando eu dou live, quando eu faço live, podcast, entrevista, tudo, eu tenho que fazer o Ave Fênix. Então é o que me deu mais retorno na dublagem, é o que me deu mais retorno financeiro, é o que me abriu muitas portas. Então foi natural eu ter colocado o Ave Fênix no nome da minha empresa e naturalmente também o evento Ave Fênix Geek Show, porque o Leonardo Camilo é a Ave Fênix e a Ave Fênix é Leonardo Camilo. Isso não dá para você separar mais. Então, quando a gente fala em Ave Fênix, você lembra de mim. Ou quando você fala em mim, você lembra da Ave Fênix. Então, eu peguei essa coisa que já está pronta no imaginário das pessoas e coloquei o nome da minha empresa e hoje de um dos trabalhos, de uma das produções nossas, que é esse evento. E, aliás, se vocês me permitem, a gente falar um pouco desse evento. Nós estaremos em outubro, né, dias 15 e 16 de outubro, num evento incrível chamado Ave Fênix Geek Show no mundo da dublagem, que é um evento que não fala só de dublagem, mas que ele traz esse universo dos personagens das séries, tokusatsu, animes, desenhos, filmes, que vão estar lá, né? Ou de cosplay, ou as vozes desses atores. Nós vamos ter lá 16 dubladores convidados, mais eu, são 17 pessoas, que a gente vai fazer um talk show, um bate-papo muito agradável com o público, onde o público vai poder interagir também. A gente tem bandas que vão tocar, que tocam, né, que são os cantores originais de aberturas de animes, de desenhos também, vão estar lá, né, o Ricardo Cruz, vai estar o Ricardo Fábio também, que Dragon Ball ZT, ele gravou a abertura, vai ter a banda do Caio Urussai também, que toca muitos animes, a banda do Nando Rodrigues, e também do Felipe Antunes, que nós criamos um jingle que ficou maravilhoso, de um cara que é sensacional, um maestro incrível, e aí a coisa deu tão certo que nós criamos a banda Ave Fênix, que vai estar lá também nesse talk show o tempo todo com a gente, interagindo ali no meio das nossas entrevistas, né? E de palco, aí a gente vai ter também concurso cosplay, vai ter sabre de luz, vamos ter salas temáticas, espaços temáticos de animes, de CDZ, exclusivo de CDZ, de tokusatsu também. Vamos ter estúdio de tatu geek, nerd. Nós vamos ter game retrô para você jogar lá, sabe? Aqueles games Atari da vida, os antigão. Nós vamos ter Just Dance para a galera se divertir, dançar muito. Cara, são muitas e muitas atrações todos os dias. Os 2 dias do evento são dubladores diferentes, então a atração não vai faltar nos dias 15 e 16 de outubro na Fapcom, Vila Mariana, São Paulo. E detalhe, o ingresso está muito, muito barato, a gente está fazendo mesmo para que a galera possa ir em peso. É um espetáculo grandioso para a família. Pode ir o garotinho pequeno, pode ir o pai que assistiu lá atrás o Cavaleiros e que está com a família, já era solteiro, ou já tem a esposa, vai com a esposa, vai com a filhinha, o filhinho. Quem não conheceu fica conhecendo, até porque a gente não trata só de trabalhos que atinjam um público mais velho, não. Tem os trabalhos também para as criancinhas. Eu sou a voz do Barney Dinossauro, eu sou a voz do Mestre Shifu, do pai do Caillou. Então tem muitos personagens que estão no imaginário das crianças também. Então a nossa ideia é uma grande confraternização, um grande encontro dos fãs com as vozes dos seus heróis, né? E os personagens todos que estarão lá. Num local maravilhoso, são 4 andares de uma faculdade muito bem estruturada, onde a gente tem um auditório maravilhoso com ar-condicionado, poltronas todas acolchoadas, um belo palco com visão de qualquer local que você estiver lá. Então, nós temos uma estrutura maravilhosa para receber o público. E nós queremos isso mesmo, fazer um diferencial, né, de um evento que tenha algo a mais.
e esse algo a mais sai muito desse lado nosso de artista, de mim, que sou artista, e de minha esposa também, que é na área da dança, é uma artista da dança. Então a gente tem essa visão do espetáculo, de fazer um verdadeiro show para que as pessoas saiam de lá assim extasiadas e lembrando e querendo mais. Então é esse o nosso objetivo do Ave Fênix Geek Show no mundo da dublagem. Para você conhecer mais e saber de todos os nossos convidados, o dia que vai estar e tudo mais, tudo, a gente tem um site que chama www.avefenixgeekshow.com.br, né? As nossas redes sociais, Ave Fênix GS no Instagram ou Ave Fênix Geek Show no Facebook. Léo Camilo Silva também, segue aí, Camilo com 2 L's. Então vamos lá, galera. Aparece lá no nosso site, aparece lá, você vai ter todas as informações e também poderá comprar o seu ingresso antecipado ali, né? E nós acabamos de virar o lote, hoje está com o lote 2, que a gente já esgotou o primeiro lote, mas mesmo assim a gente não aumentou quase nada, só um simbólico, só para a galera ir logo atrás do seu ingresso, porque está vendendo legal. Então vamos que vamos antecipar esses ingressos, porque lá no dia vai ser um pouquinho mais caro. Então aproveita, compra agora o teu ingresso, entra no site, vai ter lá comprar seu ingresso, você vai para a plataforma, você pode comprar ingresso para um dia, pode comprar o passaporte para 2 dias, que ele já cai o preço um pouco, né? O preço unitário cai. Você pode comprar um passaporte VIP, é um ingresso VIP que te dá direito ao meet and greet, camiseta, caneca, bottom, um monte de coisas, para um dia ou para os 2 dias do evento também. Então lá no site tem tudo, forma de pagamento, pode parcelar, tá muito legal lá. Vai estar tudo aqui embaixo, galera. Vai deixar tudo na descrição do vídeo, né? O link para comprar o ingresso e todas as redes sociais que você falou, vai estar tudo disponível na descrição aqui para quem quiser acompanhar esse evento. Exato. Maravilha. E só tem conteúdo top, só conteúdo top, os convidados, tudo que você falou aí, eu fiquei assim, caramba. Aí que vem a minha pergunta, tem plano de expandir esse evento para o Brasil ou para o Rio de Janeiro, que é logo aqui do lado? Sim, eu quero muito ir. Sim. O nosso projeto, assim, ele começa, né, com esse lançamento em outubro de um evento que a gente pretende marcar o calendário desse universo aqui em São Paulo, e todo mês de outubro a gente estará com o Ave Fênix Geek Show no mundo da dublagem, onde a gente pretende que realmente ele se expanda com parcerias, que a gente já tem algumas conversações para levar para outros estados, né? Uma das conversações está no Rio de Janeiro mesmo, outra em Porto Alegre, outra em São Luís do Maranhão e outra em João Pessoa. Eu estou com conversações com 4 parceiros locais, né, que vão fazer esse evento junto com a gente. Então, só que tudo depende do sucesso desse primeiro, né, para que a gente consolide, ajuste, né, o nosso mailing. A gente quer que o público realmente fale o que achou, sugira, né, dê sugestões, aquilo que não gostou, aquilo que poderia melhorar, para que a gente consiga realmente agradar mais e mais e consolidar esse evento como sendo um evento que enaltece a dublagem brasileira e, consequentemente, enaltecendo a dublagem brasileira, vai enaltecer também, vai fazer uma homenagem também ao público brasileiro, que é o que faz dessa dublagem ser tão bacana, que dá tanto retorno assim, e que curte tanto o nosso trabalho. Então, eu acho que é uma via de 2 mãos mesmo, é para os dubladores e para o público também. Por isso que a gente acha importante esse evento. Galera, vá para esse evento, porque eu quero ir aqui no Rio também. Vão para esse evento, deem o feedback, faça sucesso, eu quero ir aqui no Rio. Agora, galera do Rio, agora a galera do Rio, incluindo o Guilherme, o Rio é bem pertinho de São Paulo, é só pegar aí um ônibus aí, você tá aqui rapidinho, faz uma caravana, vem uma galera, dá para vir sim, galera. Quem tiver aí disponível e com tempo e com um din-din aí para vir a São Paulo, dias 15 e 16 de outubro, está convidado, vem aí do Rio, vem de Minas, a gente tem caravanas vindo de outros estados aí,
Então dá para vir sim. Mas Se tiver beleza, em João senão a Pessoa, gente um dia, quem sabe, aparece aí no Rio e faz a FGS Rio. Vamos cobrar se ele, hein? tiver em Vamos João cobrar Pessoa, ele. eu me responsabilizo de organizar tudo para a galera de Recife ir para lá. É pertinho, dá para a gente ir. Então, aí na sua cidade, quantos quilômetros dá de Recife? Dá 50 quilômetros, É, mas então, no máximo 1 hora daqui para lá. então, é uma maravilha, é uma maravilha. Dá Vamos para ir ver se a tranquilo. gente alinha para levar um dia para Recife, quem sabe. Isso aí. Espero muito, espero demais. Tem uma pergunta que ficou faltando e acho que essa é a mais complicada para você porque vai puxar na memória. Hum. Dechaka, é um perfil aleatório de Dechaka. Ele perguntou: qual é a melhor cena de Cavaleiros que você já dublou como Wiki? Essa puxa, essa puxa. Assim, o que eu ia falar, né? Eu tenho que falar de alguma que as pessoas perguntam muito, ou que comentam e tal. Ele tava outro dia, eu tava até com uma cena dessa, que ele tá com a Saori nos braços, né? E os espectros lá, né? Estão tentando eles que matam a Saori, né, se não me engano e tal. E é uma cena muito emocionante, né? Aliás, a Saori não, a Esmeralda, Uhum. a Esmeralda. E como é que era o nome do personagem? Guilt, se não me engano, o Guilt, Era o que ele mestre tem uma dele. luta, isso, ele tem uma luta lá com o Guilt, e aí ele tenta salvar a Esmeralda e não consegue. E aí ele arrebenta com o cara, né? Então eu gostei assim, apesar de ser uma cena muito triste, mas tem essa coisa dele ter pego aquela raiva ali daquele momento, aquela energia e tudo, e ele descarregou em cima do cara e arrebentou o cara e pegou o coração dele, flof, né? Então, Fatality. é, É ali que nasce o exatamente. Wiki de Fênix, né? É ali que É, o né? personagem aparece. Exatamente. Então essa é uma cena marcante. É nessa hora que o Leonardo vê o Wiki e fala: eu me identifico com ele, eu também arranco corações também, eu me identifico. Não, mas eu arranco corações de outra maneira, de uma maneira mais filosófica e romântica. Boa, boa. Felipe, tem mais alguma coisa? Não, só para encerrar, infelizmente, não é uma notícia não tão feliz para a gente, que hoje recebemos a notícia de É, que o nosso grandioso Drauzio de Oliveira, né, que foi o isso, dublador do Abel no filme A isso, Lenda dos Defensores de Atena, que veio a falecer no dia de hoje. sim. Então, só para a gente prestar nossa homenagem para ele, para toda a família e os amigos dele, né? Porque também faz parte do mundo de Cavaleiro Zodíaco e também vai estar para sempre nas nossas memórias, né? Então fica Sim, aqui sim, as nossas considerações para toda a família, todos os amigos dele. sem dúvida. E também eu rendo as minhas homenagens, os meus sentimentos à família, o Drauzio, que foi um mestre para mim, ele foi uma daquelas vozes que eu comentei que realmente me levaram a um mundo, né, para o passado, né, do meu imaginário infantil. E foi uma pessoa muito importante durante muitos e muitos anos. Eu fiz inúmeros filmes dirigido por ele. Depois, em períodos meus de direção, eu dirigi muito o Drauzio também. A gente foi colega muito mais de 40 anos. E realmente é uma tristeza muito grande a gente perder qualquer pessoa, e dentro da nossa profissão não deixa de ser diferente. O Drauzio teve uma vida longa, né? Ele viveu bastante, mais de 90 anos, acho que se não me engano, 92 anos. E assim, mesmo assim, eu sinto muito, né? Assim, não, a gente não quer perder ninguém que a gente conhece, mas é o ciclo da vida. Então, nós temos que orar por ele, pensar nele de uma forma leve, para que o espírito dele descanse em paz, para que a família também tenha o conforto um do outro nesse momento tão difícil. Com certeza. Que Deus o tenha, inclusive, com certeza. Amém, amém.
Aí eu ia falar só desse bonequinho aqui, tá vendo? Ó, esse carinha aqui. Esse carinha é o Guiquinho, cara. O Guiquinho, ele é o mascote do nosso evento. E ele é inspirado no meu filho, que tem 10 anos, e tem bem esse espírito, assim, ele é bastante... O Guiquinho, ele gosta muito de anime, de série, de filmes, ele assiste tudo. E o meu filho vai estar de Guiquinho lá no nosso evento, abrilhantando lá e apresentando o desfile Cosplay Kids. Vai ser muito legal. Sensacional. Que da hora. E, pô, imagina ter um pai como o Leonardo, e meu pai é o Wiki de Fênix. Caramba! Pelo menos o prédio todo aqui já sabe, viu? Sensacional, sensacional. Então, o Ave Fênix para a gente. Eu despedi para a galera. Primeiro vem um com toda a sua calma e diz: paz interior, paz interior. Paul, vá limpar o castelo de Jade. Agora! Eu ouvi alguém falar? Quem será? Merece o meu Ave Fênix! Golpe fantasma de Fênix! Isso aí. Sensacional. Leonardo, sensacional. Muito obrigado, cara, de verdade, porque... Eu que agradeço a simpatia de vocês, agradeço as perguntas. Foi um bate-papo bem legal, passou o tempo aqui que a gente nem sentiu. E muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que vocês curtam o nosso evento. Aqueles que não conhecem ainda, vão nas nossas páginas, segue a gente, vê as ações, vê quem vai estar lá com a gente. Também vai no site para conhecer tudo e aparece lá no nosso evento para prestigiar. Isso Grande aí, abraço, gente. Deu suporte, valeu. Que ele merece, deu suporte. Valeu, Leonardo. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.